Circle of Inevitability, capítulo 1059. Zedos. Lumian havia avançado rápido demais e ainda não dominava muitas línguas místicas. Ele só havia aprendido parte de Iotan até então, mas tinha uma conexão contratual com a mão abscessada, permitindo-lhe entender diretamente o significado por meio dos pensamentos transmitidos pela outra parte. Naquele momento, ele ficou completamente atordoado com a reação e as palavras da mão abscessada. Ele imaginou originalmente que, depois de milhares de anos, o reencontro de irmão e irmã seria triste, mas emocionante, como quando Mano Mão se tornou um soldado 001 e gritou o nome, Omi Bella, com tanta intensidade. Em vez disso, não havia nenhum traço de calor, apenas ódio profundo. Enquanto a voz da mão abscessada ecoava, a área ao redor dele se iluminou, como se o luar carmesim estivesse caindo de um lugar desconhecido sobre aquela região selvagem, maligna, fria e sangrenta. Então, sob o luar carmesim, uma após a outra, ilusórias e complexas portas de invocação se abriram, conectando-se a lugares diferentes, com algum horror indescritível crescendo por trás delas. No solo selvagem, inúmeras plantas brotaram, rastejando em direção ao tronco murcho que evoluiu dos restos mortais de Omi Bella. O presente da terra, estimulado por isso, também reagiu, com o solo abaixo se partindo, não deixando nada crescendo. Esse poder, rico em morte e retorno, encontrou o cenário exuberante de uma nova vida. De pé entre os restos mortais de Omi Bella e a mão abscessada, Lumian foi instantaneamente afetado, regredindo incontrolavelmente em um espelho que se quebrou com um estalo. Essa influência continuou a se expandir rapidamente, não dando a Lumian, que tentava reforma-se, um momento de paz. Naquele momento, torrentes de chamas invisíveis surgiram de várias partes da floresta, o céu acima assumiu a cor de fogo, enquanto uma vontade aterrorizante que poderia conquistar tudo descia de repente. A carne no meio da testa da mão abscessada se contorceu, puxando a pele. A distorção de seu rosto rapidamente retornou ao normal, e ao redor dele, fosse o luar carmesim, as inúmeras portas de invocação ou as várias plantas recém-crescidas, tudo desapareceu instantaneamente. O artefato selado presente da terra também retornou ao silêncio, e a desolação não se espalhou mais. À medida que as chamas invisíveis se extinguiam, essa região selvagem manchada de sangue diante da montanha de cadáveres foi novamente envolta em escuridão. Lumian olhou para o pico da montanha de cadáveres e não conseguiu evitar murmurar: chefe, você não está sendo um pouco precipitado? Ele queria observar por mais algum tempo antes de usar o poder e a autoridade de 001 para suprimir a mão abscessada e o presente da Terra, mas, inesperadamente, 001 reagiu ao estresse. Isso o deixou completamente desamparado. No entanto, não havia nada que ele pudesse fazer a respeito, afinal, 001 era o chefe, e ele era apenas um representante. E 001 estava na verdade em um estado de sono profundo, reagindo puramente por instinto, algo que Lumian não conseguiria persuadir, mesmo se quisesse. Confirmar a reação do Mano Mão e ouvir essas palavras já basta. Alguns dos meus pensamentos e especulações até então pouco claros foram desfeitos ou conectados. Mano Mão, devo chamá-lo de Zedos de agora em diante? Lumian murmurou por um tempo, então guardou o presente da terra que havia sido suprimido e ficou quieto, sem efeitos aleatórios que provavelmente apareciam por algum tempo, e se teletransportou de volta para a praça em frente à Igreja do Conhecimento. Aqui, havia lamentações e gemidos por toda parte, e muitos já haviam perdido suas vidas. Lumian olhou ao redor, saiu rapidamente de Morora e apareceu novamente na área atrás do espelho, ao lado de Franca. Nessa época,
Gena tinha acabado de completar seu progresso, seu cabelo estava um pouco mais escuro e grosso, seus olhos eram de um azul ainda mais bonito. Onde está a Madame Mágica? Lumian desviou o olhar de Gena e perguntou a Franca. Franca estalou a língua e riu baixinho. Depois de confirmar que não havia problemas com o progresso de Gena, ela voltou a trabalhar em seu manuscrito. Ela disse que se você tiver alguma descoberta ou especulação, chame o mensageiro dela ou informe diretamente ao Sr. Tolo. Desta vez vou precisar de um livro autografado. Lumian riu e disse para Franca e Gena, vamos primeiro para a nova cidade de prata. Reticências. Depois de devolver o presente da terra para a sala na base da torre, Lumian foi até a sede da Igreja do Tolo e entrou no confessionário que o Senhor Sol havia preparado especialmente para ele e os outros. Ele imediatamente criou uma bola de chamas brancas e brilhantes, deixando a luz preencher cada centímetro do espaço dentro do confessionário. Então começou a contar a Franca, Gena e ao Senhor Sol, que tinha vindo especialmente para ouvir, sobre sua especulação sobre irmão e irmã, os nomes Omibela e Zedos, a reação recente da mão abscessada e suas palavras ditas. Você quer dizer que Omibela e Zedos são ambos filhos da grande mãe, sendo a primeira a irmã mais velha que herdou o poder do caminho da terra, e o último o irmão no caminho vizinho da lua, e eles possivelmente eram gêmeos. Franca tentou entender a lógica. Nesse momento, o rosto de Gena assumiu uma expressão séria. Zedos foi morto por Omibela, por razões desconhecidas? Talvez com a ajuda do marido de Omibela, o deus ancestral, o rei gigante Aurmir. Preocupados com a ressurreição de Zedos, eles o desmembraram deliberadamente em vários pedaços e o selaram em lugares diferentes. É também por isso que os sanguíneos nunca ouviram falar de tal anjo do caminho da lua. Sim, este evento provavelmente aconteceu bem cedo, antes que aquele ancestral sanguíneo recuperasse parcialmente a consciência na segunda época e se tornasse um deus antigo. Eu venho dizendo que não faz sentido que tenha havido apenas um ancestral sanguíneo na segunda época. Como o nome de uma das sequências desse caminho é chamada de vampiro, deveria ter havido vampiros como criaturas no início da segunda época, ou mesmo na primeira época, independentemente de terem racionalidade ou serem completamente equivalentes a monstros. Isso não afeta a definição essencial. Lumian falou lentamente, pensando enquanto falava. O Senhor Sol ofereceu uma explicação em nome dos sanguíneos. Os sanguíneos não consideram esses monstros como seus parentes. Então é um ancestral sanguíneo, não um ancestral vampiro? Lumian pensou que se o Senhor Lua estivesse presente, poderia haver alguns incidentes desagradáveis. Depois de uma assembleia divina e uma pequena reunião, ele obteve uma compreensão preliminar da personalidade e das preocupações do Senhor Lua. O Senhor Sol respondeu muito justamente, é assim que eles chamam. Mas vocês, da nova cidade de prata, acham que vampiros e sanguíneos são essencialmente a mesma coisa? Lumian, Franca e Gena, todas as três demônias, conseguiram ouvir o que o Senhor Sol disse sem dizer. Que pessoa atenciosa! Lumian suspirou interiormente antes de continuar. Antes de sua morte, Zedos amaldiçoou sua irmã Omibela, amaldiçoando-a a morrer pelas mãos de seu descendente direto, e essa maldição se tornou realidade. Nesse ponto, Lumian fez uma pausa repentina e, após 2 segundos, disse em voz baixa: Zedos, como um anjo do caminho da lua, foi morto por Omibela do caminho da terra, que também pode ter roubado sua identidade, enquanto Omibela acabou morrendo nas mãos do ancestral sanguíneo, um antigo deus do caminho da lua que pode não ter mais o status de deus verdadeiro na época, e então teve sua identidade roubada. Isso é inevitável. Lumian sentiu uma emoção profunda. Quando ele roubou o poder da inevitabilidade, ele não tinha uma compreensão clara,
mas quanto mais ele aprendia, mais sentia que a inevitabilidade era um problema que nem mesmo os anjos, os deuses verdadeiros e os grandes seres poderiam evitar. Depois de discutir por mais um tempo, Lumian se levantou e disse: "Preciso reportar ao Senhor Tolo, ele pode fornecer novas revelações." Ele começou a rezar ali mesmo no confessionário. De repente, uma fina névoa branco-acinzentada apareceu diante de seus olhos, e seus ouvidos pareciam ouvir sons caóticos e aterrorizantes. Num piscar de olhos, Lumian viu-se sentado à longa mesa de bronze, na posição que representava a carruagem, enquanto à cabeceira da longa mesa, naquela enorme cadeira de pedra, a figura do Senhor Tolo, usando cartola e casaco, era vagamente visível, escondida na névoa. "Bom dia, Senhor Tolo." Lumian imediatamente se levantou e fez uma reverência. Ele pretendia se reportar ao Senhor Tolo por meio de uma oração, mas foi puxado diretamente para a névoa cinzenta. O tolo assentiu levemente, sua voz transmitindo mais gentileza do que a frieza da última reunião. "Você encontrou a resposta?" Lumian sentou-se. "Tornei-me uma demônia da imortalidade, tomei emprestado o presente da terra e fui ver a mão abscessada nas profundezas de Morora." Depois de repetir a revelação anterior do Senhor Tolo, ele compartilhou todas as informações que havia coletado e todas as suas especulações, finalmente perguntando: "Senhor Tolo, Madame Poales escondeu deliberadamente o bebê Zedus em Cordu para usar o ritual que os crentes da inevitabilidade realizariam? O misterioso desaparecimento do bebê Zedus foi devido a esse ritual?" O tolo, envolto em uma fina névoa cinzenta, assentiu: "Sim." Lumian sorriu de repente, rindo por vários segundos. Então, ele suspirou e perguntou seriamente: "Senhor Tolo, os fragmentos da alma do bebê Zedus estão dentro do meu corpo, certo? Já que aquele adorado pela Ordem Aurora pôde usar esse ritual e o selo do Senhor Tolo para deixar Amon retornar à barreira sem ser detectado e roubar o poder e a identidade de Termiboros, a Grande Mãe poderia fazer algo semelhante. O bebê Zedus também deve ter sido destruído pelo ritual naquela época, assim como outros moradores de Cordu, feito em pedaços, restando apenas fragmentos de alma, que foram selados dentro do meu corpo. Foi assim que ele desapareceu misteriosamente." O tolo colocou a mão direita na borda da longa mesa e bateu nela suavemente. "Sim." Lumian deu um sorriso autodepreciativo. "Não é de se admirar que eu tenha me deparado com assuntos relacionados à Grande Mãe assim que cheguei a Traer, conhecido o sacerdote que havia cuidado de Omibela assim que parti para o mar, e a primeira criatura contratada que selecionei foi a mão abscessada." Ele suspirou suavemente por alguns momentos, depois olhou novamente para a mesa diante do tolo. "Senhor Tolo, você pode me ajudar a remover o selo e separar o fragmento de alma do bebê Zedus?" O tolo disse com a voz calma: "Assim como os fragmentos da alma de Aurore, ele já se fundiu com você." Lumian ficou atordoado por um momento, chocado, mas sentindo que isso era natural. A qualidade especial possuída pelo fragmento de alma de Aurore obviamente também era possuída pelo fragmento de alma do bebê Zedus. Os dois eram diferentes dos outros moradores. Se um tivesse se fundido, o outro certamente não seria uma exceção. Ele afetará a ressurreição de Aurore? Lumian fez a pergunta que mais lhe importava. O tolo balançou a cabeça levemente. Ele tem um gênero diferente de Aurora. Ele só vai te influenciar no futuro. Ele se fundiu com você quando você obteve a linhagem de Omibela. Fragmento da alma de Zedus, linhagem de Omibela, HEHHEH, eu sozinho sou equivalente a gêmeos divinos. Lumian exalou e perguntou sinceramente: Senhor Tolo, há alguma maneira de resolver esse problema? O tolo olhou para Lumian por vários segundos, sua voz de repente ficou um tanto arrastada, como se narrasse o destino.
Este é um perigo oculto, um risco, e também uma variável, uma oportunidade. Ponto.